quais são os sinais que podem indicar que a criança ou o adolescente está sendo vítima de crimes sexuais? É muito importante nós conversarmos sobre isso, porque a maioria desses sinais acaba sendo apresentado de forma muito sutil. Então, os adultos acabam tendo dificuldade de percebê-los, interpretá-los e investigar as possíveis causas. É importante também, antes de começarmos, esclarecer que esses sinais, isoladamente, eles não vão te dar uma certeza sobre a ocorrência da violência sexual, mas eles são um excelente indicativo. E quanto maior for a concentração deles, mais preocupado você deve ficar e agir com mais urgência. Então vamos lá. O primeiro sinal que a gente vai conversar aqui é alteração de comportamento. Aqui você tem que ficar muito atento, principalmente naquela pessoa que era extremamente sociável, que era uma pessoa muito comunicativa e depois, por um motivo que não se sabe qual foi, a pessoa passa a ser mais introvertida, ela começa a querer se isolar, ela não quer mais ter contato com as pessoas. Além disso, uma outra alteração de comportamento que pode ocorrer é o comportamento agressivo. Então a criança, principalmente as crianças, elas podem passar a agredir pessoas da sua própria família, aquelas brincadeiras de porrada e tudo mais, ou então os próprios coleguinhas da escola. A outra situação relacionada à alteração ainda de comportamento tem a ver com a irritabilidade. Então a vítima acaba ali sem condições de compreender o que ela está passando, a confusão de sentimentos, e uma das formas que ela encontra para se expressar, e às vezes até como um pedido de socorro, ela fica muito irritada. Então coisas pequenas, às vezes, que fazem parte do dia a dia, acabam irritando-a com muito mais velocidade. Uma outra alteração de comportamento pode ser também o choro sem motivo aparente. Então essa sensibilidade que eu acabei de dizer, ela tanto pode provocar essas explosões, né, de irritação, quanto também uma tristeza, uma apatia profunda ali, que vai provocar às vezes um choro, e em situações extremas começa a ocorrer um indicativo ali, às vezes até de depressão. Então fique atento, é muito importante, tá? Além disso, nós temos outras situações como regressões a comportamentos ou a fases de desenvolvimento já superadas. E aqui a gente entra, por exemplo, a questão de chupar dedo, de voltar a fazer a xixi na cama, por exemplo. Por algum motivo, essa criança ela regride no comportamento que ela já havia superado e acaba apresentando novamente essas situações como chupar dedo e fazer xixi também. Outra questão muito importante para ser verificada é a questão da masturbação. Faz parte da natureza e do desenvolvimento humano a exploração do corpo, a descoberta, os toques nas partes íntimas. O problema é quando isso é feito em excesso, de maneira frequente ou às vezes até em público. Então imagina aquela criança que chega no meio da sala com as visitas e tudo mais e coloca, se tira a sua roupa e acaba se masturbando ali na frente dos demais. Tem também, associado a isso, o comportamento erotizado, né? O comportamento ali sexualizado e incompatível com a idade dessa criança. Isso consiste também nas brincadeiras em que há uma insistência e uma busca por tocar nas partes íntimas. Então, são situações para ficar atento, que pode envolver também o desenho de partes de órgãos sexuais com excessivos detalhes e incompatíveis com o nível de conhecimento daquela criança. Então, se você vê uma criança que está com masturbação frequente e compulsiva,
fazendo desenhos incompatíveis, ela consegue fazer um detalhamento ali da vagina, do pênis, que é incompatível com a idade dela, fique atento porque ela foi buscar essa informação em algum lugar. Ela teve acesso a essa informação de alguma maneira e você deve verificar isso. Além disso, insistência por brincadeiras baseadas em toques nas partes íntimas e também uma fala utilizando termos e expressões incompatíveis com o nível de desenvolvimento da criança. Então, uma criança que tem no seu vocabulário, apresenta ali falas sobre posições sexuais, sobre piadas de cunho sexual, ou seja, situações totalmente incompatíveis com o seu nível de desenvolvimento e nível de idade, são sinais de extremo alerta para você ir investigar o motivo, o que a levou a ter acesso a esses conhecimentos e estar reproduzindo. E para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho dos indicativos físicos. E aqui a gente pode ter vários, desde vermelhidão nas partes íntimas, secreção, às vezes até umas erupções na região dos lábios, similares àquelas provocadas por infecções sexualmente transmissíveis. Eu posso ter ferimentos no céu da boca, compatíveis com a prática de sexo oral forçado, que pode implicar aqui no ato de esganadura, então umas lesões aqui pelo pescoço, às vezes um deslocamento de mandíbula. Além disso, pode apresentar também algumas lesões, marcas de mordida próximos da região genitália, autolesões, lesões autoprovocadas. Então a vítima às vezes já está numa situação de intenso sofrimento e ela, por não saber lidar com essa gama de sentimentos e de sofrimento, de dor, ela acaba provocando lesões no próprio corpo, geralmente em partes que podem ficar escondidas, como a parte interna das coxas, que geralmente vai ficar coberta ali pelo short, pela bermuda, pela calça, para que outras pessoas não percebam. Então são vários aí os indicativos que a gente poderia estar falando aqui, inclusive um que é muito importante, que envolve também distúrbios alimentares e de sono, porque todas essas situações que eu falei, de sofrimento intenso, ela pode resultar na dificuldade para se alimentar ou no excesso também de alimentação, gerar uma espécie de gastrite nervosa, que a pessoa não consegue se alimentar ou que ela sempre passa mal depois que se alimenta, e também os distúrbios do sono, principalmente nos abusos que ocorrem pela parte da noite. Então aquelas crianças que são abusadas geralmente por familiares, em que eles esperam todos irem se deitar para poder e ter acesso ao corpo da criança para violentá-la. É uma criança que não tem mais tranquilidade pela parte da noite, porque ela já espera esse ataque, então isso acaba afetando e gerando às vezes dificuldade para dormir ou às vezes até pesadelos. E quando ela não consegue descansar, isso vai afetar o que no dia seguinte? Vai afetar justamente o rendimento escolar dela, porque ela vai passar a ter dificuldade de concentração e também vai desencadear os comportamentos que eu já mencionei anteriormente, principalmente o de irritabilidade. Espero que essas dicas aqui, esses sinais, sejam úteis para você ficar atento aí ao que está acontecendo ao seu redor e possamos juntos proteger melhor as nossas crianças e os nossos adolescentes. Até o próximo episódio. Um abraço.